Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre Avatar The Last Airbender. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Avatar The Last Airbender acabou de chegar na Netflix com 8 episódios na primeira temporada. E pra quem não sabe, essa é uma série baseada em uma animação super famosa dos anos 2000. E agora a gente tá tendo uma segunda adaptação em live action, porque lá pra 2010, 2011, a gente teve um filme de Avatar. Enfim, de repente é melhor a gente nem falar muito sobre esse filme. Mas hoje a gente vai focar aqui nessa nova adaptação da Netflix. E se você não tem a menor ideia do que tá acontecendo, eu fiz um vídeo aqui no canal com tudo que você precisa saber sobre Avatar, o Último Mestre do Ar. Contei um pouco da animação, contei um pouco da história dos personagens, né, do universo, o que você precisa saber pra entender as dinâmicas do universo, porque a gente tem algumas dinâmicas ligeiramente complexas, né, de poderes e, enfim, fogo, água, terra. Contei tudo isso lá no vídeo, vou deixar o vídeo linkado aqui nesse vídeo pra vocês. E aí, aqui, a gente vai falar com spoilers sobre a primeira temporada, e eu tenho muita coisa pra dizer, tô muito animada. Avatar vai contar a história do Aang, que é um garoto que ele é o Avatar, que seria essa figura mística que vai unir os 4 povos que a gente tem nesse universo, que são os povos que dominam o ar, a terra, o fogo e a água. Só que depois que o Reino do Fogo decidiu tomar conta de tudo, o mundo, né, caiu em uma grande guerra que durou 100 anos, até o momento em que o Avatar, o Aang, que estava congelado, se descongela e aí ele está de volta no mundo e pronto pra ajudar a salvar todo mundo, né, e a restaurar a paz ali entre todos os reinos. A questão é que o Avatar é uma figura que deve dominar todas as dobras. E no caso do Aang, ele domina a dobra do ar, porque é a aldeia onde ele nasceu, mas ele ainda não tem domínio nenhum sobre os outros elementos. Então, a gente vai seguir ele numa jornada nessa primeira temporada pra tentar entender como ele pode começar a dominar esses outros elementos e como ele vai conseguir fazer esse trabalho, né? Enfim, como ele vai conseguir exercer esse poder dele de Avatar pra ajudar o mundo, né? Então, a série, eu acho que é muito interessante logo de cara, porque a gente obviamente vai conhecer o Aang, a gente vai ter ali uma introdução pra história dele, mas é uma série que vai falar muito sobre todas essas questões da guerra e como a guerra afetou o universo, né, o mundo em que ele vive, nesses 100 anos que ele ficou dormindo. Eu acho que essa foi uma das minhas partes favoritas, foi ver, principalmente quando ele tá em Omashu, que ele vai encontrar um antigo amigo dele, e esse amigo vai mostrar pra ele o quanto a falta de esperança nesses últimos 100 anos afetou as pessoas, né, e o quanto o Aang, ele não sabe muito das coisas. Então eu sinto que essa é uma série que, assim como o desenho, obviamente, né, é uma série que vai trazer várias discussões muito interessantes, né, vários questionamentos legais em relação também ao nosso mundo, mesmo que o nosso mundo não seja dessa forma. Eu acho que a série, ela traz esses questionamentos relacionados com a forma com que a gente se relaciona com a natureza, né, com as coisas que a própria Terra dá pra gente, né, então é uma série que tem aí essa crítica por trás e que eu acho que é muito bem colocada, principalmente quando a gente vê o Aang e a forma com que ele se posiciona dentro do universo. O começo da série, ele tava um pouco lento. Obviamente o Aang, ele é uma criança, né, ele é um garoto que ficou congelado por 100 anos, então apesar dele ter vivido, né, há 100 anos atrás, ele não viveu 100 anos. E aí eu senti que em alguns momentos, principalmente no começo da temporada, nos 2 primeiros episódios, mas eu senti um pouco isso no último também, existe uma super exposição das explicações, né, e enfim, das justificativas daquele mundo. O mundo, como eu falei pra vocês, a gente fez até um vídeo aqui, né, pra contar um pouco mais sobre os poderes diferentes, sobre as tribos diferentes, né, e enfim, a geografia, inclusive, de Avatar, que eu acho que é uma questão que é interessante. Obviamente, a gente tem tudo isso, e eu acho que quando você tá fazendo uma série de fantasia, você precisa tomar cuidado na forma com que você vai contar aquela história, né, como você vai descrever aquilo pra, obviamente, não ficar chato e também garantir que você tá explicando as coisas o suficiente pras pessoas, né, que as pessoas, que óbvio, vão ter as pessoas que assistiram o desenho, mas vão ter pessoas que vão cair de paraquedas ali, nunca viram nada sobre Avatar e vão dar play na série e elas precisam entender a dinâmica daquele universo e o que aquela história toda vai, né, trazer. Então eu sinto que nos 2 primeiros episódios existe uma super exposição demais de todas as questões e explicações do universo, mas de um jeito que eu particularmente não gostei. Lógico, a gente tá assistindo, a gente já sabe que o Aang é o Avatar, mas ele,
quando a gente começa a série, não sabe que ele é o Avatar. E aí, quando vai ter a explicação, né, de que ele é o Avatar, então ele tá lá e vai falar assim, você é o Avatar. E aí é quase como se abrisse um parênteses, né, tipo assim, o personagem tá explicando pra ele, mas assim, entende o que eu quero dizer? Daí ele explica, o Avatar é uma pessoa que blá 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 blá. Então, tipo, de repente eu sinto que tinham outras formas pra eles contarem essa história sem ficar parecendo essa super exposição. E eu sinto que com o passar da série, né, e a partir do momento que a gente começa a mergulhar mais nesse universo, eu sinto que essas super explicações, elas param de existir tanto, né? Eu acho que eles deixam as coisas fluir bem mais naturalmente. Mas lá, de novo, no último episódio, né, a gente tem o Iroh, e ele tá também explicando algumas questões que tem a ver com a mitologia de Avatar, e eu acho que isso acontece principalmente em relação a coisas mitológicas, né, coisas do universo mesmo. Ele fala, então, mas você vai fazer isso porque a lua e o mar, eles estão ligados e blá 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 blá. E aí ele vai explicando, e ele tá explicando pro personagem que, obviamente, é um personagem que já sabe disso, né? E aí, óbvio que ele tá fazendo isso pra que a audiência consiga entender, mas eu sinto que fica um pouco exagerado e foi uma coisa que me incomodou e eu tava bem preocupada de que a série inteira fosse ter essa característica, mas eu sinto que, especialmente a partir do terceiro episódio, as coisas engatam, eu acho que eles encontram o ritmo, e aí a partir disso eu acho que vai muito bem. E claro, a gente vai ter a jornada dos nossos personagens. O Aang vai ser acompanhado pelos dois amigos dele, o Sokka e a Katara, que são irmãos, e eu acho que é muito interessante essa dinâmica dos três, né? A gente tem ali realmente um início de uma coisa meio found family, né? Obviamente a Katara e o Sokka já são irmãos de fato, mas eles, né, junto com o Appa, com o próprio Aang, rola essa família, e a gente vai ver os quatro, né, os três principalmente, fazendo essa jornada. Eles estão indo em direção à tribo da Água do Norte, que é então a tribo oposta à tribo da onde o Sokka e a Katara são, porque eles acreditam que vai ter uma coisa terrível que vai acontecer lá, então eles precisam chegar lá pra ajudar, mas também que lá eles vão conseguir encontrar aliados que vão ajudar tanto a Katara quanto o Aang a dominar a dobra da água. Então a gente vai ter uma longa jornada, né, nesses 8 episódios, a gente vai ter essa jornada deles tentando chegar nesse lugar e, obviamente, fazendo paradas pelo caminho, né, que acabam explorando ainda mais o lore da história. Como eu falei pra vocês, eu acho que os 2 primeiros episódios, apesar de serem episódios importantes pra situar a gente na história, eu sinto que se eu só tivesse assistido esses 2 episódios, eu não teria gostado da série, porque até ali eu tava tendo a dificuldade de me conectar com os personagens, eu não tava interessada naquela história que eles estavam querendo contar, e a partir do terceiro, mas principalmente o 4º episódio, que é o episódio que eles chegam em Omashu, esse episódio é tiro, porrada e bomba, né? O terceiro, ele já vai chegando mais nesse caminho, né? O momento em que eles chegam em Omashu. E eu acho que nesse momento, a gente começa a ter muitas ramificações da mesma história. E isso começa a tornar as coisas muito dinâmicas e muito interessantes, né? Então, nesse episódio de Omashu, a gente vai ter o caminho que o Aang tá tomando, o caminho que a Katara tá tomando, que o Sokka tá tomando, que o Zuko tá tomando, né? De um lado. A gente vai ver um pouco mais da história do Zuko também, vai começar a entender mais o passado dos personagens. Então, eu acho que ali nesse episódio, a gente começa a mergulhar de fato na dinâmica da história, e aí eu acho que o 4º episódio é um dos meus favoritos da temporada. Eu acho que é um episódio muito bom, né? Ele tem várias ramificações de vários personagens, de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e tudo vai se conectando, se encaixando perfeitamente, e aí vai mostrando que a série tá realmente muito bem amarradinha, e isso é sempre muito bom de assistir. Eu acho que depois disso, um episódio que eu gostei muito foi o 6º episódio, que é um episódio chamado Máscaras. É um episódio que ele tem uma construção muito grande no 5º episódio, que é interessante, mas é um episódio que é um pouco mais lento, né? Ele tá ali num ritmo, mas eu acho que como a gente tem esse equilíbrio, né? Então o 4º episódio tem muitos momentos de ação, tem grandes lutas, tem coisas assim muito intensas. Então o 5º episódio era óbvio que eles iam dar uma diminuída ali nas coisas pra preparar o terreno pra de novo no 6º episódio a gente ter assim só coisas lá em cima. E eu sinto que o 6º episódio pra mim ele é a alma, né, de Avatar. Ele foi a alma dessa primeira temporada, porque foi nesse episódio que a gente entendeu várias coisas sobre vários personagens, e a gente tem o Aang tentando ajudar os amigos dele, né, o Sokka e a Katara, e as coisas saindo fora de controle, mas ao mesmo tempo a gente tem uma narração por trás, que é do Iroh, se não me engano, contando aquela história e mesclando a jornada do Aang com a jornada do Zuko. Eu acho que, obviamente, eu não preciso nem dizer isso, mas o Zuko e o Iroh, eles são alguns dos meus personagens favoritos dessa temporada. Eu acho que ali no começo
é muito aquela coisa, né? O Zuko, ele tá ali pra ser o vilão. Só que aos poucos você vai percebendo que, obviamente, ele não vai ser o grande vilão, né? E eu sinto que a série, ela tem vilões excelentes. Então, a gente tem o comandante Zhao, que é o cara que, então, vai ser o antagonista tanto do Zuko quanto do próprio Aang durante a temporada, né? Ele é um cara que claramente não tem escrúpulos nenhum pra fazer nada. Então, assim, ele não tá nem aí se as pessoas vão se machucar, ele não tá nem aí quais vão ser as consequências. Ele quer a glória, ele quer o poder, ele quer provar pro Lorde do Fogo que ele merece, né, estar em um papel de destaque. E ele vai estar sendo auxiliado pela Azula, que é a princesa, irmã do Zuko. E aí, obviamente, ele é bem antagonista. O pai deles, né, o pai do Zuko e da Azula, também é um grande vilão. As cenas dele, né, e principalmente as cenas dele com o Zuko, me dão calafrios. Tipo assim, ele é um cara filho da puta, escroto, mas que eu acho que cria tudo isso, porque mesmo ele sendo escroto e sendo vilão, ele ainda não teve o espaço pra mostrar o potencial de vilão, né? As coisas vão sendo construídas lentamente e, na verdade, quem acaba pegando esse papel de o grande vilão da temporada, apesar de não ser a maior ameaça, mas é o cara que acaba tomando todas as porradas de vilão, é o Zhao. E aí a gente vai ter um final que vai ter um grande embate ali entre eles, que pra mim é extremamente satisfatório, né? Por conta de tudo que aconteceu. Mesmo que, no final das contas, o Rei do Fogo, ele não tenha sido colocado, né, em uma posição de ser derrotado de fato, eu acho que a construção da história, ela tá tão amarrada que ela funciona muito bem. Uma outra coisa que eu achei que foi uma decisão muito boa é que a grande batalha final, ela acontece no último episódio, no 8º episódio. Quando eu tava assistindo o 7º episódio, eu tava com muito medo que a resolução fosse acontecer lá e o 8º episódio fosse ser apenas, né, tipo assim, a amarração de pontas soltas, né, mostrar ali o que os personagens vão fazer a partir de agora e tal. E eu gostei muito que, na verdade, o 7º episódio, ele foi uma grande preparação pra grande batalha do 8º episódio e que no 8º episódio a gente tem mais da metade do episódio de 50 minutos com essa parte da batalha e que é muito boa, né? Eu sinto que, obviamente, Avatar é uma série, né? Quando era um desenho, foi uma série pra crianças, ela tem um público infanto-juvenil, mas ao mesmo tempo, ela tem assuntos e ela trata de assuntos que são muito relevantes e muito importantes, e eles não têm medo de trazer isso à tona, e eles também não têm medo de mostrar as partes feias da guerra, né? Ali a gente tá em guerra de fato, então a gente tem pessoas morrendo, a gente tem grandes batalhas, e óbvio que eu não tô falando assim, a série, nossa, vai ter um monte de sangue, a série vai ter um monte de coisa explícita, não é isso, né? Mas ela tá ali e ela mostra a guerra acontecendo, e ela mostra as coisas, as angústias dos personagens, as dúvidas, os questionamentos. Eu achei que isso foi muito, 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 muito legal e me manteve completamente presa na história. Eu sinto que o ritmo que a série carrega é muito bom. Mesmo os 2 primeiros episódios que tem esse problema que eu comentei com vocês, eu sinto que eles são essenciais de existir pra trazer pra colocar a gente dentro da história. Poderiam ter sido feitos de outra forma, mas eu acho que eles cumprem o papel. Mas depois disso, a série engata de uma forma que ela tem episódios cheios de ação, tem episódios um pouco mais parados, ela vai trazer questionamentos, vai trazer a história dos personagens, né, flashbacks e coisa e tal, sem ficar cansativo também. Então a gente tem várias nuances dentro da série e que pra mim eles acertaram demais, tanto do equilíbrio entre as histórias. Então, em momento nenhum eu ficava tipo assim, eu tô vendo aqui essa parte do Aang, mas eu queria tá vendo a parte do Sokka. Eu tô vendo aqui a parte da Katara, mas eu queria tá vendo o Zuko. Eu sinto que eles conseguiram mesclar muito bem todas essas histórias, e são muitos personagens, né? E eles conseguiram mesclar e contar a história deles de uma forma que, quando a gente chega no final da temporada, é extremamente satisfatório. Não poderia deixar de exaltar os efeitos especiais e as cenas de luta. Eu acho que logo no trailer isso já é algo que chama muito a atenção. Houve um grande cuidado com isso, porque eu acho que isso é uma parte essencial da história. Praticamente todo episódio a gente tem pelo menos uma cena de luta, ou pelo menos uma grande cena de ação, né? Seja de luta, seja uma corrida, uma perseguição, alguma coisa mais assim. E isso é muito importante pra história. Não é só o que carrega a história. Então, obviamente, a história dos personagens, né? O passado deles, os ideais, os questionamentos, tudo isso tá lá também. Mas eu sinto que o fato de que a gente pode estar assistindo o episódio e, de repente, começar uma cena de ação e a cena ser muito legal, lutas extremamente bem coreografadas, né? Os efeitos estão muito legais, então a gente tem personagens que lutam com fogo, com água, e isso fica muito, muito legal. O efeito tá muito legal, né? A luta da Katara com o Zuko, a Katara é a maioral, entendeu? É a maioral. Ela aprendendo a dobra da água, perfeita, maravilhosa. As cenas de luta do Zuko também, ele é muito bom, gente. Eu acho que ele é um dos meus personagens favoritos, mas o ator também, ele é muito bom. E quando tá ele e o Iroh, né,
né, que é o tio dele, nossa, você já sabe que vai ter choro. Eu chorei em alguns momentos pontuais da série e mais da metade deles foram por conta do Zuko e do Iroh, né? Eu sinto que existe ali entre os dois meio que uma coisa de que o Iroh, ele sabe que o Zuko tem problema pra lidar com o afeto, tem problema pra lidar com a família, e aí ele tá sempre ali, né, tipo assim, do jeito dele, mostrando que tá tudo bem, que ele se importa com o sobrinho dele, que ele quer ajudar, e que ele tá ali pra fazer companhia pra ele, pra não deixar ele sozinho, e pra ele não achar que ele não tem família, enfim. Então, pra mim, essa foi com certeza a minha dinâmica favorita. É muito, 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 muito bom, principalmente quando você vai conhecendo a história dos dois, e você vai vendo que o Iroh, ele só não quer que o Zuko cometa os mesmos erros que ele cometeu. A gente vê que a partir do momento que o Zuko oferece um ombro pro Iroh também, quando ele perde o filho, isso cria um laço entre eles, né? E que quando o Zuko é rejeitado pelo próprio pai, que é uma das cenas mais tristes da série, na minha opinião, que ele luta com o pai, luta com ele, e o pai é cruel com ele, né? A gente vê o quanto o Iroh se torna super protetor. E aí, obviamente, no final, a gente tem esse pequeno plot twist que o general, que era o cara que tava ali e ficava irritado com o jeito que o Zuko tratava ele, que acabava dando ouvidos pro Zhao naquele momento, quando ele percebe que, na verdade, o Zuko se ferrou porque ele tava tentando salvar o batalhão deles, esse momento, nossa, eu tava, gente, em lágrimas. A hora que o Zuko volta pro navio, que eles descobrem, né, que o Zuko tá vivo, que ele conseguiu escapar do Reino do Fogo e, enfim, não trouxe o Avatar, mas, enfim, escapou. E aí ele volta pro navio, e aí todos os soldados se curvam diante dele. Lágrimas, entregaram absolutamente tudo. Uma das minhas cenas favoritas, com certeza. Outra cena que eu chorei muito, todas da Katara. Ai, ela é perfeita também, meu Deus do céu, ela é tudo. E aí lá no final também, quando a gente tem toda a questão, né, da tribo da Água do Norte não aceitar que mulheres lutem, e ela batendo o pé, ela lutando contra o mestre, e depois eu vou chorar só de lembrar, gente, pelo amor de Deus. E aí na hora da batalha mesmo, ela falando que as mulheres vão lutar, que as mulheres vão ajudar, e aí depois os aprendizes chegando e falando, ai, meu Deus do céu, falando pra ela, ai, mestre Katara, tal, e ela tipo assim, meu Deus, perfeita, ícone, maravilhosa, entendeu? Maravilhosa. Eu amei essa cena, com certeza. Também foi uma das minhas favoritas. Eu acho que o desenvolvimento dela é um dos meus favoritos da temporada. Em alguns momentos, o Sokka, ele é um personagem, eu sei que, né, no desenho, a história dele é um pouco diferente, ele tem algumas questões que acabam sendo trabalhadas também, que trazem uma profundidade pro personagem, que tem relação com essa coisa do patriarcado, né, dele se colocar como esse guerreiro, que é o líder da família, é o líder da aldeia, é o cara que vai proteger todo mundo, e ele meio que não aceitar que a Katara pode fazer isso também. E na série a gente não tem tanto isso, mas eu sinto que a história dele acabou indo muito pra um lado de o pai dele não sentir orgulho dele, né, dele se sentir rejeitado pelo pai, porque ele não é tão bom quanto as pessoas achavam, mas eu sinto que existem algumas nuances pro personagem dele, que ele fica assim de lado em alguns momentos, e eu gostaria de ter visto mais, inclusive espero que numa segunda temporada tenha mais da história dele pra gente poder explorar tudo isso, né? Porque eu acho que tem alguns momentos importantes. Seria legal começar a explorar esse outro lado dele, né? Porque, obviamente, ele tem também os seus talentos, e eu acho que ele tem a oportunidade de brilhar também nesse sentido. E quando eles estão já na tribo da Água do Norte, e ele percebe que, apesar dele não necessariamente ser o guerreiro mais habilidoso, ele tem essa experiência de batalha, né? E ele tem uma visão das coisas que ajuda ele a criar táticas e, enfim, formas, né, de atacar o inimigo e tudo mais. Então é muito legal que a gente coloca os três juntos, né, a Katara, o Sokka e o Aang, e os três eles acabam se dando a força, né, ajudando um ao outro, e cada um trazendo a sua força para que eles consigam encontrar um equilíbrio entre eles, né. E aí, obviamente, o Aang, ele fica nesse último episódio, tipo assim, eu preciso fazer tudo sozinho, e aí a Katara e o Sokka vão falar pra ele que ele não precisa, e que eles estão ali porque eles são uma família, e que o Aang não pode dizer, você não vai lutar, você não vai se arriscar. Todos eles estão ali na mesma batalha, e eles vão continuar nessa jornada, né, apesar de outras coisas chamarem a atenção, a jornada agora é dos três. Então, é muito bonito de ver essa mudança, né, da história dos três e de como eles foram entrelaçando a história deles. Eu espero que o Sokka ganhe mais destaque, ou enfim, mais espaço mesmo na segunda temporada, quando a série for renovada, porque eu tenho fé que vai ser renovada. Mas eu achei que, mesmo tirando essa parte da história do Sokka, eu sinto que esses questionamentos em relação ao machismo, ao patriarcado e tudo mais, continuam presentes na série, né,
né? E eu acho que funciona muito bem da forma que foi colocada. Muito emocionante a cena da Katara trazendo as mulheres e falando elas querem lutar e a gente vai lutar. E ao mesmo tempo deu espaço pro Sokka se focar em outras questões da personalidade dele, né? Da história do personagem e tudo mais. E que eu acho que também tem um grande potencial. Uma personagem que ficou ali o tempo inteiro e que eu ficava, meu Deus, eu quero ver mais dela, é a Azula, que é a irmã do Zuko. Eu gosto muito porque ela tem um grande potencial de vilã e ela tem esse potencial de vilã que o Zuko não tem, né? O Zuko tem o potencial em alguns momentos, mas a gente sabe que ele vai ser aquele anti-herói, né? Aquele herói torturado, aquele cara que quer fazer as coisas certas, porque ele acha que tá certo, né? Mas ele vai percebendo aos poucos que no final das contas ele tá sozinho ali, né? E ele tá fazendo coisas por pessoas que não estariam fazendo coisas por ele, que no caso é o próprio pai dele, né? E a Nação do Fogo de uma forma geral. Então, pra mim, a história do Zuko foi a mais foda dessa temporada. Eu assim, me emocionei demais. A cena dele resgatando o Aang depois é muito foda. As cenas de luta deles são muito fodas. E eu sinto que a Azula tem esse potencial também. A gente vê no final, tem um grande gancho, né, da história dela ir lá e ter tomado o macho. Então é muito bom também. É esse momento em que a gente tem uma grande batalha, uma guerra enorme. Tem as perdas da guerra, assim, uma coisa terrível acontece, né? A gente tem tudo isso e aí a gente tem a revelação que, na verdade, o Rei do Fogo, ele tinha outros objetivos enquanto aquilo estava acontecendo e a Azula e um exército estavam entrando em Omashu e dominando a cidade. E aí agora ele tá muito perto de dominar, né, os dobradores de terra. E aí eu achei que isso cria todo um clima, né, para a segunda temporada, além do fato de que o cometa, que passou no mesmo momento em que todos os dobradores de ar foram eliminados da Terra lá no começo da temporada, o cometa vai voltar, né, o cometa Sozin, e ele vai trazer o poder dos dobradores de fogo, vai elevar o poder e aí, enfim, vai ser um grande Deus nos acuda nesse momento. Então eu achei que a temporada, ela foi super bem amarrada, eu gostei demais, gostei da história dos personagens, eu gostei das cenas de luta, eu gostei dos efeitos especiais, eu achei que tem esses momentos de trazer assuntos interessantes, relevantes, né, discussões interessantes durante a temporada inteira, tem momentos mais engraçados, tem esses alívios cômicos durante a temporada, então eu achei que foi um ótimo equilíbrio, achei que foi uma ótima primeira temporada, acho que tem sim como arrumar algumas coisinhas, alguns momentos que algumas coisas, né, deixaram a desejar um pouco, mas eu acho que de uma forma geral o saldo é extremamente positivo, eu tô extremamente satisfeita com o que eu assisti, foi uma temporada muito, 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 muito boa e que me deixou só com um gostinho de quero mais pra uma segunda temporada, então assim, Netflix, bora renovar isso aí, entendeu? Porque história a gente sabe que tem. Então é isso, essa foi a minha crítica de Avatar, o último mestre do ar. Se você já assistiu, deixa aqui pra mim nos comentários o que você achou, quais foram as suas partes favoritas, qual foi o momento que você chorou. Não esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.